CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Bom dia, Rômulo. Seja bem-vindo ao Boletim Amazônia. Bom dia, Cíntia, e um bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN Amazônia Belém. Muito obrigada. Olha, a gente já começa falando que todo mundo que tiver alguma dúvida aí pode participar com a gente pelo WhatsApp 988-140073. Mande a sua dúvida para cá. A gente começa falando hoje, nesta coluna, sobre a CPI da Covid. Tem conversa vazada aí, conversa do presidente, Rômulo. Pois é, Cíntia. Na última quinta-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou a autorização para o funcionamento da CPI da Covid lá no Senado Federal, e isso mexeu com os ânimos do presidente da República. No último sábado, então, ele recebeu uma ligação do senador Jorge Cajuru, questionando a respeito da ampliação ou da extensão dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, e houve ali uma conversa vazada. O presidente informou ontem que não sabia da gravação, o senador disse que isso o presidente sabia, e ficou esse dito pelo não dito, mas o que ficou muito claro ali é que houve uma combinação entre o senador e o presidente para que fosse estendido o alcance dessa CPI também para os governadores e para os prefeitos. Além disso, ainda houve a conversa sobre a possibilidade do impeachment também para os ministros do Supremo. Isso gerou um grande debate em Brasília, nos meios jurídicos, porque se discutiu eventuais crimes de responsabilidade do presidente da República, discutiu falta de decoro parlamentar do senador Jorge Cajuru, e já existe um procedimento no Comitê de Ética do Senado contra o senador Jorge Cajuru, elaborado pelo filho do presidente Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, e o debate ganhou as manchetes dos jornais do país, principalmente depois que o mesmo senador Jorge Cajuru entrou com mandado de segurança para pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, ele disse isso na conversa com o presidente. E ali, Cíntia, eu vou contar para você que houve muita desinformação ali, tanto do senador quanto do presidente, porque se confundiu o procedimento de requerimento de impeachment ou de CPI, são coisas distintas. Então, o pedido de CPI, ele tem que alcançar alguns requisitos lá do artigo 58 da Constituição, e são básicos, ou seja, 1/3 dos votos, dos pedidos, das assinaturas dos componentes da Casa, um fato definido e um prazo, um fato determinado e um prazo definido. Bastando esses 3 requisitos, a CPI já deverá ser aberta, não passa, então, pela vontade do presidente da Casa Legislativa, nesse caso o Senado. Para os pedidos de impeachment são diferentes. Você bem deve lembrar que o impeachment da ex-presidente Dilma foi por determinação, foi por vontade do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. No caso de impeachment para ministros do STF, a deliberação é do presidente do Senado, hoje Rodrigo Pacheco. Então, para impeachment de presidente da República ou de ministros do STF, a vontade direta do presidente de cada Casa Legislativa, ou da Câmara ou do Senado. Para as CPIs, o procedimento é diferente. E isso vai ser discutido essa semana também, porque o ministro Cássio Nunes Marques foi o ministro escolhido, foi sorteado para análise do mandado de segurança do senador Jorge Cajuru, para que fosse recebida a denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes. E a jurisprudência do Supremo é pacífica nesse sentido, no entendimento de que os requisitos para a abertura do processo de impeachment de um ministro do STF passam unicamente pela vontade do presidente do Senado, e não se pode obrigá-lo a tomar essa decisão. Agora, isso refletiu muito aqui no meio jurídico aqui em Brasília. Inclusive, esse áudio foi até divulgado, né? O senador Jorge Cajuru, ele divulgou essa conversa, né, entre ele e o presidente da República, Jair Bolsonaro, e depois nas suas redes sociais, olha, ele até disse que lamentou que muitos dos seus seguidores pensem que ele tem alguma coisa pessoal por ter pedido um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. O que você acha disso, hein? Pois é, na verdade, esse mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal tem o fim dele vai ser na própria mão do ministro Cássio Nunes, porque a jurisprudência é pacífica, não tem como você obrigar o presidente do Senado. Inclusive foi feito um pedido pelo advogado Bandeira de Mello, na época do apagão aéreo,
e outras CPIs que aconteceram, nesse mesmo sentido, forçar o ministro do STF para determinar que o presidente do Senado aceitasse uma CPI. E na época, isso foi em 2015, salvo engano, o julgamento foi 10-0. Ou seja, só não foi 11-0 porque o Marco Aurélio estava impedido de julgar aquele caso em razão de ter relação aí com as partes. Então isso declarou suspeito. Mas já a jurisprudência do Supremo nesse sentido é pacífica. As normas constitucionais para que se abra um processo de impeachment contra o ministro do Supremo dependem da deliberação do presidente do Senado. Não se pode, então, outro ministro determinar que o presidente do Senado determine a abertura de um processo de impeachment. Então você tem a perspectiva dentro do Congresso Nacional, dentro aqui em Brasília, por exemplo, Cíntia, de que, em que pese o ministro Cássio Nunes está, nesses últimos tempos, marcado aí por decisões favoráveis ao presidente Bolsonaro, mas é muito improvável que esse mandado de segurança tenha validade ou tenha respeitabilidade aqui no Congresso, aqui no STF, porque já há um posicionamento pacífico nesse sentido. Lembrando que agora à tarde, também amanhã à tarde, vai sair do relatório da CPI no Senado, em que o presidente busca essa ampliação para que estados e municípios também, ou governadores e prefeitos respondam, mas também há um outro problema jurídico, porque já vem, inclusive, acontecendo essa responsabilidade para estados e municípios. É bom lembrar que o próprio governador do Rio de Janeiro, ele foi afastado recentemente em razão desses desvios de verbas aí no combate à Covid nos hospitais de campanha. Então você vê que essa narrativa de que os estados e municípios, os governadores e prefeitos não respondem por isso, ela é frágil. E aí a ideia, na verdade, é ampliar o escopo da CPI para esvaziá-la, já que nós teremos muitos participantes aí nesse procedimento e pouco tempo para investigá-los. Mas é aguardar essa semana para ver o que vai acontecer aqui em Brasília. Agora o ambiente está bastante tenso por aqui. Já fala alguma coisa aí sobre esse resultado da CPI? Se deve ser analisado, que deve ser apresentado hoje à tarde? Já tem alguma... Não. A princípio, os senadores estão divididos a esse respeito, né, com relação à ampliação do escopo, ou seja, do objetivo da CPI. Há uma divisão, não se tem ainda uma parcial, e o que deve demonstrar é o seguinte, é que a batalha vai voltar para o STF. Porque uma vez que esse escopo for ampliado, o próprio senador Randolfo Rodrigues, que foi inclusive ameaçado de tomar uma porrada, a expressão foi essa mesmo do presidente na conversa vazada, que ia dar uma porrada no senador Randolfo Rodrigues, ele é o relator desse pedido, aliás, fez o pedido, ele informou que caso essa ampliação ocorra, ele vai ao Supremo para tentar barrar essa medida. Então, muito provavelmente, Cíntia, a partir de quarta-feira, a partir da leitura e da votação que se der, provavelmente a parte que se sentir prejudicada vai ao Supremo e essa batalha aí tem chance de se prolongar para o decorrer da próxima semana. Mas você acha que tem aí essa possibilidade de abrir essa CPI para a investigação dos governadores e prefeitos? Sim, a CPI, Cíntia, é um caso confirmado já. A CPI em si, até o próprio presidente já reconhece essa possibilidade. Por quê? Porque o ministro Barroso determinou a abertura da CPI. Já foi um caso já decidido, não houve recurso dessa decisão do ministro Barroso. Então, o Senado está obrigado a abrir a CPI, uma vez que os requisitos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, estão preenchidos. 1/3 das assinaturas, o fato definido e o prazo. Então, o presidente do Senado aqui é obrigado a abrir a CPI. O próprio presidente já aceitou, porque não tem escolha. Agora, a briga é saber se vai ficar restrito ao presidente da República, no caso aqui, não é nem ao presidente, são os fatos ocorridos em Manaus. É outro também uma guerra de narrativas que, na prática, a gente no mundo jurídico não observa isso, mas é uma guerra de narrativa para convencer talvez a população. Porque a ideia é, na verdade, atingir o que aconteceu em Manaus com a questão da White Martins, daqueles e-mails comunicando no Ministério da Saúde em que ia faltar oxigênio. Então é por ali a condução da crise em Manaus e os reflexos no restante do Brasil. Então, esse é um ponto que já é pacífico, a CPI vai ser aberta nesse ponto. A briga está em saber se vai ampliar ou não o objeto da CPI. E daí que vai surgir a volta ao Supremo, caso essa ampliação ocorra no decorrer
da próxima quarta-feira, agora, na verdade, amanhã à tarde. Vamos aguardar, então, cenas dos próximos capítulos. Muito obrigada pela participação aqui na nossa coluna de hoje, Conexão Brasília. Eu falei com Rômulo Pinheiro, ele que é advogado e mestre em Direitos Humanos. Muito obrigada, Rômulo. Muito obrigado, Cíntia, um abraço e até a próxima terça. Até, tchau, tchau.